Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Farofa Cast. Pedrão, episódio de número 5. Te falei que um dia a gente ia chegar lá. Não, Esse dia ia chegar. Campeão! Chegou. Pelos recebidos. A gente já fala. Eu sou o Thiago Crisóstomo, cofundador do Farofa, e ao meu lado... Georgina Matos, também cofundadora, por coincidência, do Farofa. E já vamos fazer o jabá, né? Vamos. Tem que se inscrever pro Farofa, gente. Quem não se inscreveu ainda, nós estamos chegando nos finalmente. Tá na hora de se inscrever e garantir o seu lugar. A gente já tá pronto para perguntar para o convidado se essa pessoa já se inscreveu também. Dia 17 de abril, quarta-feira, um evento maiorzinho, de dia todo, para ter muito conhecimento, muita troca, muita conexão para vocês. Não fica de fora dessa. Vem junto, que todo mundo vai. Só você não vai? Tem que todo mundo. Nossa, tá persuasiva. Vamos lá, gente. E é agora isso aí. eu vou apresentar a minha convidada, que eu fiz até uma introdução. Talvez a empresária que está aqui conosco hoje não seja tão conhecida, mas com certeza, se você mora na região, você conhece a empresa que ela está representando aqui hoje. É um ícone da nossa região, essa empresa. Com 32 anos, esta pessoa está à frente de uma empresa que tem quase a idade dela. E a Maria Eduarda é a segunda geração da família na gestão do negócio, onde milhares de pessoas têm uma história afetiva para contar. Eu vou falar hoje com a Maria Eduarda, nós vamos falar, né? A empresária CEO do Massa Viva! Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigada, viu? É uma honra estar aqui com vocês hoje. E vamos conversar. lá, vamos às perguntas. A primeira de todas, que não pode faltar, né? A gente queria saber qual é a tua farofa da tua vida. A farofa que tu gosta, a receita, se foi em algum lugar que tu comeu, ou se é da família. A gente quer saber qual é a farofa da tua vida. A farofa da minha vida é farofa de banana com cafezinho com leite, num diazinho de chuva, com a família, com a tia, com a mãe, assim, lembrança desde a infância, assim, é algo clássico na nossa família. Então, pra mim, a farofa da minha vida é de banana. O Thiago tá me olhando e eu tô fazendo uma barreira visual, porque é a terceira vez que alguém fala da farofa de banana e eu ainda não experimentei farofa de banana. Meu 3 Deus, pessoas. Mas era no contexto de café da tarde, então. Café da tarde. Pra mim, Menina, total. manda essa receita. Depois eu te faço certinho, te convido. Tá. Faço uma farofinha pra ti com café. Putz, Olha. já vai virar uma outra coisa. Vamos fazer um conteúdo, vamos fazer history sobre farofa, vai ser Claro, ótimo. é isso aí. Não, então, eu tenho que provar, já é mandatório agora. Fui Já é convocada, né? Sim. Terceira pessoa já que fala disso. Sim, e o Thiago falou assim, você tem que provar a farofa da Dona Maria, que é a Maria, mãe do Thiago. Agora eu vou provar da outra Maria. Pode ser? Farofa das Marias. Exato, vamos fazer uma farofa das Marias. Aí, ó, viu? Exato. Que legal. Thiago, tu quer começar perguntando alguma coisa pra Maria, já que eu já perguntei da farofa? Já perguntou da farofa, né? Maria, vamos lá. Pra gente iniciar o nosso bate-papo aqui, começar a falar um pouco do negócio, tá? Quantas lojas hoje? Como é que funciona o modelo de franquia? Fala um pouco pra gente. Hoje nós estamos com 32 lojas na Grande Florianópolis e também no litoral de Santa Catarina, né? Estamos com 2 lojas em projeto /obra, né? Uhum. E teremos a primeira loja no Rio Grande do Sul ainda nesse trimestre de 2024, no primeiro trimestre. Qual cidade? Canoas. Então, No parabéns. Pike Shopping Canoas. Que legal. Uhum. Então, virar multinacional agora. Sim. Se Deus quiser. Vamos chegar lá. Que legal, parabéns. E essas duas em obras, uma delas é essa? Ou são outras? Ah, Isso, tá. aham. E a gente tem outra na Palhoça também em obra. Que legal. Spoiler, não rola, No né? spoiler Um total. endereço pra gente saber. Da Palhoça vai ser no Comprão da Nova Palhoça. E no que Pike bom. Shopping de Canoas, a outra loja. Aham, que legal, que legal. E nesse contexto que o Thiago tá falando de modelo de franquia, né? Vocês têm loja própria ainda ou hoje? Não, nós não temos. Chegamos a ter, né? Inicialmente o negócio era do meu pai, então ele chegou a ter 15 lojas próprias, né? Vendeu todas, né? Teve todo um processo para a gente virar franquia, começar a comercializar, enfim. E cheguei a ter uma loja própria, que foi meu laboratório, né? Fiquei por 2 anos e meio à frente dessa loja e foi muito bacana para recapitular a operação, o dia a dia, né? Os calos dos franqueados, as maiores necessidades. Então, Famosa barriga no balcão. Exatamente. Então, assim, foi muito Tem que rico, ter. sabe? Mas chegou um momento que eu falei, tá,
foi bacana, mas agora eu preciso focar minha atenção de novo para dentro da indústria, para a franqueadora, né? E deixar outra pessoa assumir essa operação e tocar ela com o carinho que ela merece, né? Explorar mais o potencial, porque tempo é precioso, né? Sim. Então, a gente, às vezes, tem que priorizar uma coisa ou outra, né? Exatamente. Tempo é algo muito precioso. Até, talvez as pessoas ouviram assim, né? Ah, a gente vendeu todas as lojas, né? Aí a pessoa, ficou sem nenhuma. Mas, a indústria que tá por trás de fornecer os insumos, enfim, os calzones e os outros produtos que vocês vendem, você tá com vocês, né? Vocês que são responsáveis por isso dentro do modelo de franquia. E por si só já é uma baita operação para isso acontecer, né? É uma baita responsabilidade, né? Então a gente tem que lidar, imagina, desde a chegada da matéria-prima, industrialização, logística. Daí, na outra ponta, a gente tem a parte das franquias, né? Organizar, padronizar, né? Treinar. Então, é um trabalho muito árduo, assim, né? É o desafio de todo franqueador, né? Alguns que já passaram por aqui, ó. Meu Deus, que ninguém vai aguentar a gente daqui a pouco. O grande desafio é a padronização, né? Sim, é total, né? E são quantas pessoas envolvidas hoje nessa industrialização? Hoje nós temos cerca de 25 funcionários na indústria, né? E a parte da padronização, para mim, foi um pouco mais difícil, acredito, de quem inicia o negócio do zero, porque meio que eu troquei o pneu com o carro andando, né? Já tinha uma cultura. Era um negócio familiar, que não era uma franquia, porém que meu pai saiu vendendo para alguns conhecidos, familiares, amigos, né? E depois, quando eu assumi o negócio, eu tive que organizar tudo aquilo, definir, né, parar, fazer uma reflexão. É esse o caminho que eu quero tomar? É franquia? Poxa, a gente tem uma marca bacana, a gente tem um produto bom, a gente tem um mercado para conquistar. Peraí, então vamos parar, vamos organizar a casa e vamos franquear esse negócio como ele merece, né? Então, contratualizar as relações, padronizar, fazer um rebranding, né? Então, a gente passou por todas essas etapas, né? Até chegar no modelo de franquia atual, né? E o que levou a tomar essa decisão? Por que modelo de franquia? Sair do contexto de filiais para franquia? Bem, na verdade, o negócio ele cresceu, não foi pensado, né? Não foi planejado, foi acontecendo naturalmente, né? Então, quando meu pai saiu do emprego dele, que era pasteleiro no Instituto Estadual de Educação, resolveu fazer eventos, né? Ele fazia eventos na Oktoberfest, Festa da Laranja, Produsul. Que ano era isso? 93, né? 95. Esses eventos ocorreram muitos anos, né? Então, começou de forma itinerante e o público pediu, né, para que tivesse loja física, né? Então, em 1997, ele abriu a primeira loja na Rua João Pinto, né? E dali por diante ele foi abrindo a segunda, a terceira, a 15ª, né? E ele não tinha ideia da proporção que o negócio ia tomar, né? E imagine que no início os calzones eram feitos na hora. Então, a pessoa chegava na loja, eu quero um calzone de frango. A pessoa abria a massa e montava o calzone na hora. Montava, esperava amassar? Sim. Tipo, mais ou menos como o modelo do Imperatriz faz hoje, né? Com Isso, pastel, né? Na tua exato. frente, assim, que vai montando, tu vai dizendo o que vai. Era assim? Era assim. Meu, que caos para um evento, né? Sim. Aí depois ele passou para o mezanino da loja. Aí ficou por um certo tempo assim. Aí centralizaram a produção de algumas lojas em um mezanino. E depois não teve mais como, né? E ele foi para uma unidade fabril, que na verdade era no fundo da minha casa, né? Eu ia falar isso agora, você tem cheiro do fundo de casa. Sim, ficou por muitos anos dessa forma, né? E a gente foi crescendo, foi remendando, mudou a casa tal, e foi indo. Até que a primeira vez que a gente teve uma sede própria foi construção minha mesmo, depois do falecimento do meu pai, né? Então, eu construí a sede em 2018, né? Então, tu acha que a gestão do teu pai, assim, ela foi mais no feelingzão? Total. Porque tu te mostra, assim, pra gente como alguém bem... Uma gestão diferente. Centrada, de olhar né? números, vamos crescer, pé no chão, uma coisa de cada vez. E o teu pai cresceu muito, mas muito, assim, na garra, né?
No feeling? Eram gestões avessas e que pena que não foram complementares num mesmo momento, né? Sim. Porque meu pai veio a falecer, para quem não sabe, né? Uhum. Mas, assim, ele gostava da parte da cozinha, da operação, do feeling de olhar um ponto, de abrir uma loja, de estar em contato com o público. Ele gostava dessa parte, né? Só que a parte do backstage ali, dos números, do controle, ele nunca dominou e nunca teve interesse, né? Então, ele confiou, né, essa administração dessas tantas lojas para uma equipe que, na verdade, era despreparada. Uhum. Então, assim, houve um período muito difícil na história da empresa, que a gente passou por dificuldade mesmo para deixar ela aberta, né? E foi nesse momento que meu pai me convidou para ingressar na Massa Viva. Então, eu já estava na minha faculdade, mas eu não estava ligando muito para a marca, estava com a minha vida, adolescente e tal. Meu pai disse assim, filha, esse é o momento que o pai tem uma proposta para te fazer. Não pegue esse estágio que eu estava aplicando para uma vaga, né? Uhum. E vem aqui que vai ter muita coisa para aprender aqui que faculdade nenhuma vai te ensinar e que vai ser aqui junto com o pai. Daí eu, tá bom, pai, vamos lá. Então, quando eu cheguei, era assustador, assim, sabe? Então, a gente estava numa fase muito difícil da empresa, né? E ali, naquele período, eu acompanhei a gestão dele, né? Fui entendendo o negócio, conhecendo, mas sob o controle dele, né? Uhum. E aí, nesse momento, meu pai adoeceu também, ele ficou em tratamento 2 anos, veio a falecer. E aí, ficou a Maria. Então, assim, o que a gente tinha? Tinha uma cadeira que ninguém gostaria de sentar, uma situação difícil. A gente já devia estar com um pouco mais de 20 lojas, né? Então, uma responsabilidade enorme, né? Muitos funcionários, né? A gente pensa que mais de 200 pessoas indiretas, né? Dependendo ali daquela operação. E eu, recém-formada, no mesmo ano que eu me formei, né? Então, assim, eu falei, vamos lá, vamos fazer dar certo, né? Não tem plano B. Então, eu tive que ter uma gestão um pouco diferente do meu pai, né? Sou muito grata a tudo que ele trouxe, pois, afinal, um produto de qualidade, né? Consolidado no mercado, uma marca reconhecida, né? Com um nome forte, que pegou, né? Que é querida pelo público. Isso as pessoas, hoje em dia, têm muita dificuldade para construir, né? E isso ele me deixou para mim como um legado. Mas, por outro lado, tinha muito trabalho no backstage, assim, muito. Então, eu tive que parar e começar a organizar de todas as partes, né? Olhar para custos, olhar para processos, entrar em mérito de construir ficha técnica, colocar sistema, controles, Era muito limites, informal, então. Muito informal. Limites também, porque as pessoas já tinham modus operandi, então chega a Maria, né, com uma gestão diferente. Uma menina né? nova. Tinha quantos anos na época? 24. Meu pai amado. Então, assim, uma menina nova. A gente já estava falando de franqueados, por mais que fossem informal, né? Eram franqueados já, né? Uhum. Então, eles vendo ali uma menina nova chegar e já colocar tantas coisas na mesa, né? Eu falei, gente, a gente vai ter que organizar essa casa, né? Então, assim, foi um período de muito trabalho da porta para dentro. E por isso que quando a Georgina fala, muitas pessoas não conhecem a Maria, né? Porque eu realmente não tinha tempo para estar na rua. Eu estava arrumando a casa lá dentro, né? Então a gente passou por esse período de realmente organizar tudo, né? Então eu chamei os franqueados, né? Que ainda não eram franqueados oficialmente, mas sentamos todos a uma mesa e falei, sem gente... contrato, sem nada? Sem contrato, sem nada. Eu falei, gente... Informal. Vamos contratualizar essas relações, vamos estabelecer regras, né? Vamos padronizar as coisas para que a marca fique mais uniforme, para que a gente tenha um padrão melhor para o cliente, né? E também para ter uma segurança para todos os lados, né? E eles toparam, né? Os franqueados, eles foram muito compreensivos, né? Claro que a gente teve muitas discussões construtivas, né, para a gente chegar onde a gente está hoje, mas assim, foram muito parceiros, né, e me ajudaram a construir a marca, e a gente ainda está construindo até hoje, na verdade, né. E essa parte, assim, de lidar com os franqueados, também tu tem que desenvolver essas habilidades de pessoas que não são só para gerir a tua equipe, mas também gerir uma relação que não é
a mesma hierarquia, né? Tu tá lidando com pessoas que têm um contrato de prestação lá e cá, né? Como tem sido esse desenvolvimento de habilidades de comunicação, de muitas vezes vender o peixe de projetos que vocês acreditam que tem que fazer, ou divulgação, ou collab, né? Como tem. Como tem sido a tua relação de evoluir essa tua comunicação com os franqueados? A gente vê que trabalhar com empresa é trabalhar a comunicação, né? Então, tudo passa por isso, de construir bons relacionamentos, né? Então, eu tenho muito isso com a minha equipe, com os meus funcionários também, que sempre me ajudaram, né? Me trouxeram até hoje, né? Então, a gente tem funcionários muito antigos, muito bacana. E da mesma forma também com os franqueados, né? Então, nós fomos nos conhecendo ao longo dos anos, pois afinal tinham franqueados que estavam no negócio antes de mim, né? Então, a gente teve que se conhecer, entender o jeito de cada um, né? Mas também entender as regras, como funcionava, né? Como o negócio teria que ser, né? E é muito legal porque, assim, hoje a gente chegou num nível que a gente consegue ter até um conselho de franqueados, né? Então, que legal. a gente se reúne mais ou menos quinzenalmente, né? Para discutir os principais tópicos, né? Sugestões, ideias, ajustes que a gente faz nos produtos, né? Por exemplo, no conselho da semana passada, a gente está agora reformulando as receitas, né? A gente está com um projeto de consultoria esse ano para voltar àquela receita lá do início, sabe? Quando não tinha nada desses ingredientes modernos, temperos prontos. Então, a gente retornou no tempo, né? Para usar a cebolinha, o 32 tomate. anos. Exatamente, né? O temperinho verde, né? Bem essa essência lá do início, né? Que nos trouxe até aqui, né? Que construiu essa marca tão forte, né? Então, assim, trouxe os franqueados para provar cada sabor que a gente está construindo. A gente vai lançar uma campanha agora, divulgando, né? Esses recheios mais artesanais, né? Então, eles vêm, eles provam, opinam, a gente volta na outra semana para provar. Mesma coisa, sugestões de sabores, né? Então, por exemplo, calabresa com mussarela. Veio da sugestão de um franqueado. A gente tinha calabresa com cheddar. Vai começar a dar fome. E aí, ele falou pra gente, olha, tem muita gente aqui na minha loja pedindo sem o cheddar. Tem gente que não gosta de cheddar. A gente, será? E começamos a estudar, né? A questionar outros franqueados, fazer uma pesquisa, fizemos o produto, né? Aí a gente traz para a prova dos funcionários, leva para outras pessoas e a gente lançou. E realmente é um produto que consolidou e está no cardápio como fixo e veio da sugestão de franqueado. É importante ouvir, né? E é engraçado que ela já foi dando várias, não pistas, mas foi explicando pra gente como é que é o processo de um lançamento de novo produto, né? Que envolve ouvir muito, como tu tá falando, como tu falou muito bem, e também pesquisa, testa, vai. Não é só de qualquer jeito, assim, né? Vai, faz. Talvez quando for uma edição especial, tu não vai estar tão preocupado se isso vai solidificar no teu cardápio, se essa não for a tua intenção, né? Como é o caso da collab com o Jason. Isso. Claro que deve ter tido teste, claro que vocês devem ter se preocupado, mas vocês já sabiam que provavelmente esse produto não era para sempre, né? Como é que foi essa collab? Conta pra gente. E conta quem é o Jason, para quem não sabe. Jason? Jason. Então, o Jason, ele foi um participante do MasterChef de 2023 e ele é de Florianópolis, né? Isso que a gente achou legal, esse link com a nossa região, que a nossa marca tem muito forte, né? E através de um franqueado que tinha um conhecido, que conheceu o Jason. Conhecido. A gente se encontrou num evento entre conhecidos, né? Nos apresentamos e surgiu ali a conversa informalmente, por que não fazer algo com o Jason? E a gente foi para casa com esse projeto e todo mundo matutou, chamamos o Jason para conversar, ele topou a ideia e a gente falou, então vamos criar um MasterChef dentro da Massa Viva. Vamos criar 3 produtos. Então, nós criamos o vegano, o pernil e o hot dog. Cara, o pernil. Era muito bom, né? O pernil é top. Vamos convidar... Pedir licença para vocês, vou pegar meu calzante. E aí, fizeram testes lá? Fizemos testes, né? Primeiro, o Jason estudou em casa, fez 1000 receitas, né? Então, também tem que se adaptar ao calzone, à produção, então não é simples, né? Então, a gente passou por esse período, aí ele trouxe os recheios, aí foram diversos testes com os franqueados, com os funcionários, né? Aí definimos os produtos, né?
e foi para a ponta, assim, né? E aí a gente convidou os clientes para serem os jurados daquele MasterChef, né? Que essa que foi a proposta de trazer o Jason, né? Então, assim, mas a gente se preocupa, sim, por mais que, claro, a gente soubesse que era algo limitado, uma edição limitada, a gente se preocupa bastante, há bastante pesquisa, né? E pesquisa não tem jeito, é provar, fazer as pessoas provarem e passarem se o feedback, dia tiver né? faltando mão de obra lá para provar, né, Julia? Vou chamar Chama vocês. E sim, porque há uma responsabilidade no envolvimento de várias unidades, né? Eu entendo o que tu quer dizer. E também de, cara, tem um padrão a seguir, né? Tem uma reputação a seguir de marca também. Não dá de lançar, como eu falei assim, talvez não tenha um compromisso. Se vai ser um cardápio fixo. Entendi o que tu quer dizer. Mesmo assim, existe uma responsabilidade e um risco, né? Envolvido no lançamento, assim, né? Sim, é que uma coisa é quando a gente tem um restaurante. Aí eu quero fazer um teste aqui hoje, vou criar um sabor pra todo dia. De milkshake ou um sabor de calzone, faço, testo, deixo o tempo que eu quiser, tiro. Agora, quando você está falando de franquia, você está falando de volume, de muitas pessoas. Então, tem um processo enorme, né? Divulgação, PDV, displays. Exato. Desde, primeiro, os testes de receita, que são variados. Aí, tu passa pela análise do custo. Aí, tu passa pela análise se vai dar certo no produto, né? Se vai fechar, se não vai vazar. Beleza, deu certo. Daí, tem a outra parte, que é a logística, né? Então, a gente tem que planejar para o produto estar na loja muito antes de ele lançar. Tem o material, então tem fotógrafo, tem a produção do material, impressão, distribuição, né? É um movimento grande, né? A informação do pessoal da loja, treinar o pessoal para que eles saibam o que estão vendendo, né? Então, tudo isso não é tão simples quanto ter como eu falei, né? Um controle maior de uma unidade só. Uma unidade só, E engraçado, tu tá falando tudo isso, eu tô pensando, cara, às vezes a gente tem dificuldade com uma operação, fazendo marketing de uma operação, dele ter uma antecipação, às vezes, de divulgação de 20 dias. Isso aí leva muito mais que 20 dias? Sim. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, acredito que levou uns 3 meses, desde o início da receita do Jason, porque aí até a gente aprovar, fazer reuniões, voltar, então tem um tempo, assim, até reunir todo mundo, né, testar aqui, testar ali, e toda a parte de produção, né, do material, né, filmagem, foto, edição, então... Não é tão simples, tu falou e tu deixou bem claro o processo, e a gente vê a vantagem e o benefício de a gente ter um planejamento mais antecipado das coisas, né? Sim. Tipo, vai pensar no Natal em dezembro, né? Não dá, né? Vai pensar no Dia das Crianças no final de setembro, setembro, não Páscoa? dá. Então, isso até me leva para um outro lado. O cara abre o negócio muitas vezes já pensando em franquear. Ele nem tá com um modelo consolidado de negócio. E ele já pensa, não, porque eu vou abrir um monte de franquia e vou ficar sentado em cima da grana que eles vão fazer para mim, né? Mas ela já deixou bem claro que só para reorganizar a casa já levou um baita tempo, para daí ter um modelo consolidado que, se fosse partir só da marca, talvez tu vendesse um monte de franquia. Sim, né? Mas ia dar certo? Existe essa responsabilidade, né? Então, eu sou muito preocupada com as minhas franquias, né? E com a marca, né? Com a reputação da marca, né? Então, a gente pensa na longevidade, a gente quer deixar um legado, né? A gente não quer fazer uma marca para abrir e vender 300 lojas e tá fechando amanhã, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é dar passos firmes, né? Por mais que às vezes sejam mais devagar do que a gente gostaria, mas pelo menos a gente vai tentar minimizar esses riscos, né? E fazer um negócio que seja duradouro, né? Então, é sempre nessa linha. Direção. Nessa direção que eu caminho, né? Bom, hoje tu tá à frente, né, do negócio, mas e antes do convite do teu pai? Quais eram os planos? Você já tinha essa vontade de entrar pro negócio? Não tinham? Eram outros planos? De repente tu caiu de paraquedas para ajudar teu pai? Bem, desde que eu me entendi por gente, eu dizia que eu ia ser arquiteta. Eu planejei, né, se a gente pode dizer assim, né, planejei minha adolescência inteira, né, até mudei de colégio, né, porque teve uma greve no colégio que eu estudava, né, estava na aplicação da UFSC, né, fui para um colégio particular para passar no vestibular porque eu queria ser arquiteta. E na hora de assinar
a ficha do vestibular, eu não sei por que eu coloquei administração. Assim, não tem explicação. Alguém soprou, né? Tudo tem um porquê, Uma né? pequena influência, talvez, do né? universo. Alguém soprou, querida. Mas, assim, meus pais sempre me deixaram muito livre, né? Para escolher meu caminho, né? Foi uma escolha natural por já estar inserida nesse contexto desde pequena, né? Crescer no meio da farinha, do açaí, né? Então, assim, acho que não teria como ser diferente, né? E aí eu fiz administração, né? Tava no final da administração quando meu pai adoeceu ali, né? Mas assim, desculpa, perdi o raciocínio. O antes, qual era o teu objetivo antes, né? Ah, tá. Tu tava sempre traçou para uma hora assumir um negócio ou se eram outros caminhos? Então, eu já estava fazendo administração, né? Mas eu não tinha ainda muita certeza do meu trajeto, da minha trajetória, né? E isso, na verdade, a Massa Viva me escolheu, né? Então, foi, né? Aquela coisa. Foi abduzida. E assim, é claro, nós não estamos fazendo um episódio para ser denso e nem nada disso. Mas, pô, que situação que tu se coloca, né, dele ter te chamado e tu naquele momento, tu não estava só perdendo a gestão do negócio, tu estava também num momento difícil da tua família, do teu clã ali, né? Sim. Então, tu teve que lidar com duas situações muito complicadas, né? Porque foi a perda do pai, né? Do meu pai e a perda do cara que tocava o negócio. Se tava bom, se não tava, se tava tocando do jeito que deveria ser, isso pouco importa, mas foi um baque, deve ter sido, né? Um baque. Sim, foi um baque enorme, né? E eu e meu pai, a gente tinha uma ligação muito próxima, né? Então, assim, na verdade foi muito natural, né? Eu vi aquele negócio dele, a gente tem um carinho, tem um afeto, a gente cresce ali dentro, né? A gente conhece as pessoas que estão envolvidas naquilo, vê o produto, por outro lado também tenho amigos consumidores, né? Então, via como o produto fazia sucesso na rua, como aquela marca, né, tinha um histórico, né, tem um histórico, né, tem muito forte, né? Para milhares de pessoas, né, então assim, eu não poderia jogar tudo isso fora, sabe, não seria justo acabar dessa forma, então tinha que ter um plot twist aí, conseguir reverter e deixar a Maika como eu penso que meu pai gostaria de ver ela, sabe, hoje, né, ver ela, colocar ela em mais estados, né, fazer crescer. Então, eu quis continuar essa história para dar um orgulho para ele, da onde ele estiver, assim, sabe? E esse é um objetivo teu, que tu tá gostando de fazer no processo, ou aí agora é tipo uma revelação, né? Ou tu ainda olha, putz, eu acho que eu tô fazendo isso, mas eu queria estar fazendo arquitetura, eu ter feito arquitetura. Ou tipo, te escolheu, mas tu também escolheria hoje. Hoje escolheria. Com certeza, né? É muito legal, né? É trabalhoso para caramba, sabe? Trabalhar com alimentação, meu Deus do céu, atenção aos detalhes, né? E ainda mais quando você está falando de franquia, você está falando de outras pessoas, né? Que estão com a responsabilidade da tua marca, do teu produto. Então, assim, é bastante trabalho, mas eu não vejo um caminho diferente para mim, né? Eu fui me identificando com o negócio, eu gosto de estar dentro da operação, opinando, criando processos, né? Melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então é muito bacana a gente ver, assim, melhorias graduais que a gente vai construindo, né? Poxa, passou o tempo, hoje eu sonhava ontem em ter um caminhão, pô, hoje a gente tem um caminhão, pô, hoje a gente aumentou a estrutura, a gente tinha uma indústria artesanal e chegou no momento que depois que a gente contratualizou as relações e tal, a gente viu que a gente tinha que organizar a casa para crescer como franquia. Então a gente precisa de maquinário, a gente não tem maquinário, a gente precisa de armazenamento e hoje a gente tem, então assim, é uma caminhada, hoje tem coisas que eu já tenho, que eu sonhei tanto no passado. E claro que hoje eu já sonho muitas outras coisas que eu vou conquistar ainda, né? Mas é muito gratificante a gente ver, né? As coisas que a gente vai conquistando, né? E as pessoas que a gente vai ajudando no caminho e que constroem a história delas, assim, junto com a gente, sabe? Funcionários muito antigos também, a gente vê eles conquistando as coisas na vida deles. Então, esse é o legal de ter um negócio, né? Que vai crescendo todo mundo junto, né? Então, acho que não teria outro caminho. Entendi. Cara, tenho pensado muito sobre isso. Cara, menina, né? Que se a gente simplificar demais as coisas, não resta nada, no sentido,
é só uma empresa que faz calzone. Mas toda vez que senta para conversar com alguém que tem um negócio de alimentação, que não é a escolha do negócio que vai lucrar e deslanchar e ficar rica de uma hora para outra, assim, né? Exige bastante tempo para criar essa casca de franquia e de aprendizado. Como as pessoas falam isso com um amor, assim, da parte de alimentação, como as pessoas são conectadas com isso, né? Talvez porque as pessoas que comem, no caso do Massa Viva, tem essa conexão emocional com esse produto também, ainda mais que faz muito tempo, né? A primeira vez que eu encontrei a Maria Eduarda, eu falei, Maria, toda vez que eu voltava da faculdade, que eu fiz o IFSC, eu passava no Massa Viva e comprava calzone de queijo e suco de maracujá. Era meu almoço. Por quanto tempo? Toda a faculdade. Então, uma surpresa que tem um calzone. Aí tem um suco. Hoje o 4 queijos já não é mais meu preferido. Mas quando eu escolho comer... Tá, deixa eu trocar aqui. Né? Eu lembro... sabe assim, aqueles vídeos que a pessoa volta? Assim, eu volto para aquela pessoa, naquela ocasião. Eu lembro do lugar onde era que eu comia e tudo mais. Hoje faz tempo que eu não vou naquele. Então, eu acho que tem muito disso, da gente realmente dar uma boa romantizada nesse mercado da alimentação, porque senão sobra o quê? Né? O que sobra? A alimentação, ela é afetiva, né? Sim, Embora a gente acho que se alimenta para se nutrir, obviamente, para manter o combustível, né, da máquina. Mas a gente pode escolher qualquer coisa? Mas tem um sentimento, né? Eu podia escolher qualquer coisa, tem né? Tem sentimento, tem memória, tem... Enfim. Qual que é o teu calzone preferido? Tem calzone de 4 queijos. Filé 4 queijos. Tem o calzone de farofa? Podia estar fazendo um calzone de farofa, né? Podemos, olha. Ou, de repente, algum outro dos produtos, porque até uma pergunta legal, pessoas conectam Massa Viva com calzone, né? Mas tem outros produtos além do calzone dentro da operação, né? Quais outros produtos? Vende aí pra nós. Quais outros produtos? Venda teu peixe, né? Então, é muito bacana falar disso, porque tem tanta gente que é cliente do calzone há tantos anos que às vezes chega na loja e não vê os outros itens, assim, sabe? Pô, eu frequento a Massa Viva há 15 anos. O quê? Tem mini pizza? Gente, tem mini pizza. Há muito tempo. Há muito tempo, sabe? Mais de 15 anos. Tem pastel. Acho que o Fábio conhece a tua mini pizza. Conhece? Que bom. A gente tem pastel, tem açaí, tem os sucos naturais. Criamos o milkshake agora também, faz pouco tempo. Sugestão de franqueado também veio, né? Então, de novo, né? Para criar o milkshake, criamos o sorvete junto com o fornecedor, desenvolvemos etapa a etapa esse sorvete, depois os itens, quais sabores iremos produzir. Então, lá se foram os 90 dias. Alimentação é isso, sabe? E atenção aos detalhes, carinho. A gente pensa num encontro, a gente pensa todo mundo reunido, o que sempre tem que ter comida, né? Sempre. Um encontro de pessoas tem que ter comida. E é isso que a gente vê na Massa Viva também. Pô, é uma parte do teu dia a dia que tu se desliga de tudo, que tu para ali, pô, vou comer uma coisa gostosa, né? Vou desligar, vou relaxar. Ou, pô, vou chamar um amigo, vou chamar meu marido, né? Vamos dar uma volta no shopping, vamos parar para fazer um lanche. Então, sempre tem uma história envolvida, né? E não pode ser reduzido a só mais... Uma loja de comida. Uma loja de comida. Não é só o negócio, não é nada disso, absolutamente nada disso. Então, tu entende essa parada de, pô, não vamos simplificar, não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida. Só esse projeto de tornar a comida um pouquinho mais slow food, né? De trazer os ingredientes raiz aí, de usar menos pó e usar um pouco e descascar um pouquinho mais, né? Já é um baita movimento que também, de certa forma, acho que seria legal se a Maria pudesse falar um pouco disso. Acompanha essa tendência da gente querer comer melhor. Da gente querer comer coisas mais naturais e mais artesanais, como tu falou. E, claro, já sabemos que no cardápio tem coisas mais saudáveis e vegetarianas para acompanhar esse grupo que também cada vez... A gente ia dizer que era uma minoria, mas hoje em dia já não é mais minoria, né? Não é. Os vegetarianos e veganos e as pessoas que têm intolerâncias, como celíacos e lactose. Eu sei que celíaco, como contaminação cruzada, lascou. Mas mesmo assim, se quisesse comer integral, né, ou coisa assim... E esse é um movimento que a Massa Viva tem acompanhado de inovação, justamente prevendo essa mudança de comportamento do consumidor? A gente acompanha as tendências do mercado, né, como falasses, né, e além disso a gente é muito crítico com o que a gente faz, né, então ao longo do tempo, né, às vezes vão sendo apresentadas soluções industriais que é normal de qualquer restaurante, cozinha, né, da gente aderir, né, vou usar esse pó, vou usar aqui, né, para segurança, para sei lá o quê, só que você começa a rever
E às vezes não é sobre isso, né? Às vezes você está encurtando um caminho para ser mais rápido, mas está perdendo um pouco, está deixando um pouco da tua essência ali, né? Então, a gente avaliando isso, a gente falou, não, gente, vamos dar uma repaginada, vamos lembrar como era lá atrás, né? Lá no início e tal, vamos rever a massa, vamos rever os recheios, vamos revolucionar, né? Então, a gente fez essa pesquisa mesmo, de ouvir, né? De ouvir os outros, de ser crítico também, né? Partindo desses pressupostos que a gente começou a estudar, olhar um pouco para dentro, né? A gente tem que olhar para dentro da estrutura. Às vezes a gente olha, pô, mas o mercado é difícil, sei lá o quê. Pô, mas será que eu também não posso melhorar um pouco, né? Então a gente fez essa análise, né, interna, né? E tá agora se propondo, né, a fazer esse estudo que é longo, que cada produto, imagina, a gente está falando ali de 18, só de calzones, 18 calzones, né? Às vezes chega a 20, 22, dependendo das edições limitadas, né? Então é um processo longo, né? Por isso que a gente está com uma consultora, né? Mas assim, vale a pena. Quando a gente vê o resultado, a gente come, sabe? Aí a gente dá para os outros provarem, meu Deus, não, tá maravilhoso. É isso aí, faz que vai dar certo, o povo vai amar, tem que divulgar, né? Aquela outra parte também, né? Não é só fazer, né? Depois isso tem que ir pra rua, né? Tem que chegar a conhecimento do público, para eles ficarem curiosos, às vezes provarem outros sabores que não conhecem, né? Tô curioso em todos os sabores. Eu também, vai que do nada abre essa porta. Vem. Eu acho que essa é uma atitude muito corajosa, de rever a receita para tentar voltar à origem, num mercado em que a gente industrializa e quer otimizar a produção, e é um negócio de centavos, né? Diminuir custo vai no detalhe, né? E tudo mais, porque a gente sabe, principalmente, provavelmente vocês distribuem para as franquias congelado, né? Sim. Então, as pessoas tendem a facilitar a manufatura e acondicionamento do produto. Justamente para baratear o processo, né? A gente vê, tem tantas cantinas e outros restaurantes que vendem produtos congelados que compram de um distribuidor, ou enfim, de uma fábrica. E se o cara vai para o mercado, né? Para o supermercado, o produto normalmente acaba perdendo um pouco da qualidade, justamente porque é um negócio de centavos que tem que diminuir o custo. Sim. Então, eu acho muito corajoso essa atitude de voltar e querer vender mais qualidade do que o custo desse produto, né? Para a pessoa querer ver, comer a qualidade, não só tipo, aqui é uma solução mais portátil de produto que eu vou comer e tal, e vou para o meu outro compromisso, eu vou continuar passando no shopping, como tu falou, né? Tu acha que é mais ou menos, tu vê dessa maneira, que é um negócio portabilizado, assim? Sim, e o consumidor está mais exigente, né? Então, tá querendo saber o que ele come, né? Tem uma tendência nesse sentido, né? Então, a gente também precisa, né? Olhar para dentro, como falei, e fazer essas mudanças, né? Então, foi o que a gente conversou, né? Primeiro, vamos esquecer de custo e vamos olhar o que precisa ser melhorado. Depois a gente leva para avaliação, né? Junto com os franqueados e discute. Pô, isso aqui... Cara, o consumidor, ele vai pagar quando ele vê que é um produto, sabe? Às vezes não é 25 centavos quando você vai entregar qualidade, entendeu? Quando ele vai ver o temperinho ali gostoso, fresquinho. Então, isso faz a diferença, né? Tá sofrendo, Thiago. Tô sofrendo. E dentro disso, assim, tá falando 18 sabores, né? Mais a pizza. Batatinha frita tem ainda? Batatinha temos os pastéis, né? Os pastéis também. Cara, é coisa pra... Bastante coisa pra mexer. A lista de compra é grande. E não bastasse isso, todos esses desafios que a Maria tá relatando, ainda tem o contexto econômico, porque o queijo não para de subir, o trigo também, né? Sim. Então deve ser outro desafio para a indústria fazer tudo isso e manter o custo. Fora que tu tá mexendo na ficha técnica, né? Mas pensando no contexto econômico que a gente tá vivendo também, né? Quem trabalha com queijo, coitados, pessoal. Sim, eu até vi o Nando da de Roma comentou sobre o queijo, né? Que é o calo da indústria, né? Então, nos últimos anos teve alterações de insumos, assim, né? E é assustador, né? Em determinados momentos. Mas a gente sabe que tudo passa, sabe? A gente tem essas oscilações, né? A gente tem que sempre estar de olho nos nossos custos, né? Se adequar às realidades, né? Porque é isso, o mercado é cíclico, né? A gente não tem grandes novidades, a gente sabe que se hoje o custo está baixo, amanhã ele vai subir e vice-versa, né? É uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa. Então, a gente tem que estar sempre estudando, né? Sempre de olho, né? E adaptando a nossa realidade ao cenário externo, né?
E tu falou qual é o teu calzone favorito. Uhum. Mas qual é o calzone favorito de todo mundo? Da galera. Qual é o que que mais vende? Ai, gente, frango e calabresa, assim, ó, é uma rixa. É? É, é muito absurdo, assim, a diferença deles para os demais, sabe? Vamos fazer uma Disparado. votação, né? Coloca nos comentários aí É. qual você prefere, Qual é o frango seu ou calabresa. calzone Conta aí pra nosso gente. preferido? Viu? A gente tá aprendendo. ficando Uma hora bom. a gente chega lá. Cara, eu pra mim, eu ficava assim, pô, mas 4 queijos, tão bom, deve estar, né? Deve estar lá nos tops, mas não, é frango e calabresa. Ah, filé com E a cheddar. pizza de calabresa é a que mais vende, não é? Que o Fernando falou também? É, de O calabresa. pessoal gosta de calabresa. Sim, mas o 4 queijos tá. A gente tem até uma categoria mais pedidos, que aí tem o Ah. frango, os calabresas e o 4 queijos. Então, realmente são os. Que é tipo os hits da clássicos, galera. né? Que são os queridinhos, né? Uhum. Olha, vamos mudar um pouco de área dentro do negócio. Vamos falar um pouco de gestão. A Maria, CEO. Como é que é um pouco tua... Conta pra nós, né? Um pouco da tua rotina, teu dia a dia lá dentro da Massa Viva. E quantas pessoas trabalham diretamente contigo hoje? Tu falou ali que tem 25 funcionários, né, na indústria, mas os 25 não respondem pra ti. Tu já tem uma hierarquia desenvolvida, né? Tenho, mas eu tenho contato com todos, né? Uhum. A gente trabalha num local pequeno e por ser uma indústria razoavelmente pequena ainda, eu faço questão, né, de fazer reuniões, de Né, estar chama todo mundo pelo nome. presente, de estar no chão de fábrica, conheço todo mundo pelo nome, filho, onde mora, então assim, tem esse contato direto. Porém, estou cada vez tentando não ter menos contato, não é isso, mas estou cada vez mais tentando diluir as minhas atividades, né, Uhum. e me isentar do negócio, né? Deixar ele rodar sozinho. Isso é um desafio enorme, né? Então, eu ainda participo bastante do processo interno. Diretamente, nossa equipe é enxuta. Acredito que deva ter umas 8 pessoas que reportam para mim, né? Cada uma no seu departamento, né? Então, fazemos reuniões semanais de alinhamento, né? Quais as metas da semana de cada setor, né? E na semana seguinte a gente volta para ver, né? Quais ajustes, o que ainda precisa ser feito entregou, que não ou entregou. não, né? Então, mas assim, meu dia a dia ainda tá bem ligado à indústria, né? Quantas horas dia trabalhadas? 8 horas, em média, que nem um funcionário Parabéns! mesmo. Sim. Viu? Organizado. Eu sou muito Caxias, né? Até o meu administrador, quando eu chego lá, ele diz: o que tu tá fazendo aqui, mulher? Eu digo: me deixa daqui. Tem tanta coisa que eu tô aqui pensando que eu quero botar em prática, né? Então, assim, claro que eu fico bastante tempo lá, mas porque também tô sempre olhando melhorias, né? Então, pô, às vezes sobrou tempo, vou lá pra produção olhar. Pô, esse processo aqui dá pra melhorar isso aqui dá pra fazer também. Então, a minha cabeça, ela nunca para, né? Vou numa loja, pô, a gente pode fazer uma campanha disso, né? Então, assim, o dono do negócio, né, a cabeça não dorme, não adianta. Não dorme, não adianta. Isso aí é fato. Mas ainda... Falou ali em loja, né? Falar em loja, vamos supor, tem um interessado em ser franqueado, né? Como é que vocês fazem essa escolha? Tem um processo seletivo? Tem que escolher o local antes para ver se vocês aprovam ou não? Ou na minha cabeça, eu acho que aqui cabe uma franquia, vou ali. Então, a Maria ficou responsável por esse setor por um bom tempo, né? A gente não tinha, enquanto a gente estava organizando a casa, a gente não tinha ideia de expandir ainda, né? Então, a gente tinha lá o formulário aberto e tinha uma demanda natural de pessoas que vinham, né? E a gente optou por ficar nesse modo por um tempo para poder se organizar, né? Mas chegou um determinado momento que eu resolvi colocar uma pessoa responsável por isso, que foi no ano passado. Então, como eu falei, né? Primeiro a gente organizou a parte interna da empresa, né? Estruturou a produção, né? E depois a gente foi para fora para olhar para as franquias, né? Então, nesse momento eu vi que precisava de alguém profissional e que pudesse selecionar, né, o que vinha no funil e entrevistar, né? Então, hoje ele faz esse papel. Eu fui muito cuidadosa com isso porque eu acredito que a expansão ela é um detalhe muito delicado, né, do nosso negócio, porque tu está entregando a tua marca na mão de alguém, né? Ele vai selecionar uma pessoa que vai carregar essa marca por anos, né? Sabe-se lá, por gerações, né? Então, eu preferi escolher um profissional que eu conhecesse, que eu confiasse, né? Fiz essa seleção, né?
Então, foi através de um conhecido que veio, né? Eu senti confiança no trabalho dele e ele faz essa parte hoje em dia. Então, o franqueado, ele indica o ponto, né? Ele seleciona alguns pontos e o nosso comercial vai, em loco, analisa, recebe ele, conversa. Faz tudo isso tudo, então, não é livre, digamos assim. Não, vê a análise do perfil, né? Vê se ele tem perfil para alimentação, que a gente sabe que hoje esse é um dos maiores desafios, né? Porque existe uma ilusão, assim, que eu vejo no mercado. Muitas pessoas acham que comprar uma franquia é para que a pessoa saia do negócio e a franquia rode sozinha. E talvez existam muitas franquias que funcionem bem nesse modelo. Mas não é o nosso, não é alimentação no geral, isso eu já posso dizer, assim. Então, a gente sempre preza por uma pessoa que vai estar no negócio, vai acompanhar diariamente, né? Vai passar lá, vai ver a qualidade do produto, vai ver como ele está na estufa, como é que está o atendimento, porque a alimentação é isso, né? Então, terceirizei recentemente, né? Mas acompanho de perto também. E quando essa seleção, né, já está no final, ele traz para a gente conhecer, a gente avalia o perfil também. Mas essa coisa que o Thiago falou da questão da localização de loja, porque eu acho que uma preocupação de muitas franquias é uma loja não matar a outra também, né? Tipo, tá muito próxima, ou de repente é uma área que não tá pronta para receber aquele produto ainda. Acho que fica fácil quando a gente tá dentro. A gente, não, no caso, a Massa Viva está dentro de algum mercado que vai abrir, como é o caso das 2 obras que tu tá em loja, são mercados. Isso já garante um fluxo, né, de pessoas passando ali. E é considerado por essa pessoa que está dentro da operação cuidando disso, essa localização de onde tem que ser essa nova loja, não? Com certeza, né? A gente está falando de alimentação com um ticket razoavelmente baixo, né? E que a gente precisa de giro, né? Volume. Então, a gente precisa estar em locais de grande fluxo de pessoas, né? Então, isso é um aspecto chave que o comercial considera, né? E aí, ele vai avaliar a região que o franqueado trouxer, né? E ele já sabe, né? Principalmente a Maria é muito exigente nesse sentido de que, assim, vamos proteger os franqueados atuais, né? Então, hoje a gente tem muita procura na nossa região. Claro. Porque a gente é forte aqui, então muita gente a marca tem já esse interesse, né? Estou me segurando para não gerar uma polêmica aqui, mas às vezes pode ser bom, né? Pode mandar, não tem problema. Mas, assim, as lojas que já existiam na época do meu pai, até muitas são próximas, né? Até poderia se questionar, né? Meu Deus, no centro a gente tem 8 lojas ali num raiozinho de, sei lá, 1, 2 quilômetros, Mas né? Mas o fluxo é gigante e elas já estavam ali antes de ser franquia, né? E como tem fluxo para todas, elas funcionam bem. Mas hoje em dia a gente é muito mais criterioso e já barrou diversas lojas, né? Porque a gente pensa que não adianta ter 2 franqueados se degladiando para vender o mesmo produto, representar a mesma marca. Gente, não é isso que a gente quer, né? E vocês já estão ativos nesse processo? Tipo, ao invés de pensar, não, aqui não, cara, eu acho que a gente precisa ter uma loja, sei lá, em Criciúma, acho que ali tem potencial e vamos mapear quem que vai aparecer pra gente já tá nesse processo assim? Sim. A gente trabalha pelas 2 vias, né? Então, passiva e... Isso, a gente tem, deixa de preferência para o franqueado trazer, mas agora estabelecendo essa rota, né, para onde a gente quer crescer, né? A gente já determinou algumas cidades que a gente enxerga como chaves para a franquia, né? E aí vai prospectar franqueados nessas cidades. Ah, legal. Quais são? Tô brincando, precisa falar. E tu vai meter polêmica ou tu vai guardar pra ti no bolso? Eu tô me segurando aqui, né? Pode mandar. 32 anos, né? Sim. Foi a primeira marca de calzone? Foi a primeira marca de calzone. Dá uma polêmica. Não. Sim, então, no da região? Ou... Da região? Do Brasil, do né? Do Brasil? Sim. É do Brasil! Como é que nós estamos, hein? Bota a vinheta do Brasil. Então, no início da década de 90, meu pai iniciou, né? Nessa parte dos eventos e tal. E a gente tem orgulho de dizer que sim, que fomos a primeira marca, né? A criar o calzone, né? Que legal. E agora, batalhando para ser a primeira em número de lojas, né? No Brasil todo, se Deus quiser. Tem que ter uma meta, né? Tem que ter uma meta. Mas assim... É isso. E concorrente corre junto. Garanto que a gente tá falando aqui, essa polêmica é porque a gente tem 2 marcas de referência na nossa região, né? Sim. Não tem como ignorar porque é alguém bem significativo, mas concorrente corre junto. Garanto que um puxa o crescimento do outro, né? Com certeza, né?
eu admiro muito o trabalho deles, né? E é legal porque a gente vê como tem mercado, né? E, enfim, optaram por crescer como franquia antes. São histórias completamente distintas, né? E claro que existe muito respeito, né? Pelo trabalho um do outro, né? E da mesma forma, da nossa parte, né? Então... E não teve só essas duas marcas, teve outras marcas que estão tentando também galgar um pedacinho desse share de mercado, assim, desse lanche mais... Eu dizer lanche, assim, dessa empresa de lanche mais portátil, né? Até de outros calzones também, né? Porque tem espaço, né? Para outras empresas e tal, né? Sim, a É concorrência... tipo assim, copia só não faz igual. Exato, né? O mercado tá aí para todos, né? Então não tem por que Copia, a mas gente... troca as palavras. Não tem por que a gente não trocar figurinha, né? Sim. Não admirar o trabalho do outro, não... Sabe? Não respeitar, não conversar a respeito. Acho que é muito legal quando os empresários conseguem dialogar, né? Exato. Trocar ideia e tal, né? Exato. Então, isso é bem-vindo, né? Mas como você falou, né? Cada um faz o seu trabalho da sua forma. Eu procuro não ficar olhando muito também para a concorrência, né? Porque é a tua régua, não é a régua dos outros, né? Exato, né? Cada um tem a sua história, né? Então a gente tem a nossa e eu procuro ver o que eu tô melhor hoje em relação a ontem, né? Então, Que tu já disse que tu tá observando várias coisas de maquinário e coisas que vocês... Caminhão, né? Que tu falou que... Sim, claro que para alguns são pequenas conquistas, né? Mas pra gente que saiu de um ponto tão difícil, sabe? É muito engrandecedor, assim, é muito bacana poder cursar essa trajetória, sabe? E conquistar passinho a passinho, então isso é muito legal. Né? É bom dar uma olhadinha pro retrovisor, né, gente? É gratificante, né? É bom, né? Eu acho muito legal que tu te posicionar assim em relação a concorrentes similares, não tá assim? Porque a proposta do Farofa é essa. Nunca a gente conseguiria reunir no fórum tantas pessoas se as pessoas tivessem medo ou tivessem de mal e não querendo fazer trocas e conexões com os similares, com os concorrentes, né? Então é muito legal tu trazer para nós esse posicionamento, porque mostra realmente que tem já um mercado se amadurecendo para a ideia de olhar os parceiros, de trocar ideia, de se amadurecer, de trabalhar de forma colaborativa, né? Entendendo que cada um tem um core business. Mesmo que se venda o mesmo produto, ainda assim, cada um tem uma maneira de se posicionar no mercado, uma maneira de vender o seu produto, né? Então, ter essa maturidade. Cara, cada um tem seu espaço. Beleza? Né? A competição é cada um consigo mesmo, né? Não, e a tua fala também demonstra, tá bem perceptível aqui, é o teu nível de maturidade, né? Em relação a quando se fala assim em concorrência, né? Então, parabéns pela tua postura. Obrigada. E o que é mais importante para manter a massa viva? Como um todo. Jorginei agora. O que é mais importante para manter o negócio em crescimento? O que, assim, que é mais você importante? cuida com mais carinho? Produto. Assim, produto? Sempre, né? A gente depende do cliente, né? E ele tem que estar feliz. Então, o cliente está feliz se ele tem um bom produto e, claro, de forma complementar, um bom serviço, né? Então, um bom atendimento, né? Então, esse é um ponto também que a gente tem muito em vista, né? E está se aprimorando ainda na questão dos treinamentos, né? Está buscando melhorar, né? Criar mais ferramentas nesse sentido. Mas é algo que a gente não pode perder de vista, né? A experiência do cliente tem que ser bacana, tem que ser engrandecedora para ele conseguir... Desculpa, agora acho que vou fazer um corte. A experiência do cliente tem que ser, tu pode partir dali. Sim. A experiência do cliente tem que ser positiva, né? Para que ele queira voltar, que ele tenha afeto em relação à marca, ele tenha essa ligação, né? E não que ele vá apenas compre uma comida e independente de onde ele foi, não é isso. Ele tem que gostar do produto, ele tem que associar a marca, ele tem que ver o lugar e estar se sentindo confortável, estar se sentindo bem e pensar, pô, eu quero voltar aqui, eu quero trazer uma pessoa que eu gosto. Então, é essa relação que a gente quer construir com o cliente. E tudo isso parte do produto, né? Depois disso, e aí isso reflete diretamente na marca também, então é o segundo ponto que a gente olha, né? E são os pilares mais importantes, né? Que são serviço, produto... E a marca? E a marca. 3. Isso mesmo. 6 pilares. Caramba, bacana, que aula. Né? Cara, passou muito rápido. Já? Nós estamos... Sou obrigada a dar as más notícias, que realmente está passando. Né, Fábio?
É que a mulher fala muito bem. E, infelizmente, a gente tem que fazer a notícia ruim de dizer, tipo, vamos ter que encerrar o episódio. E antes da Maria encerrar, a gente tá tomando a tradição de deixar a pessoa encerrar falando o que ela quiser, mandando recado pra equipe, enfim, aquilo que tu achar legal. E eu queria agradecer muito o teu aceite, que foi, tipo, top. Meio que já. Mas antes de realmente encerrar, a gente não pode deixar de falar das pessoas que estão apoiando esse projeto do Farofa Cast e também do Fórum Farofa, né? Na verdade, são pessoas que acontece no dia? Oi? Que acontece no dia? Que acontece no dia 17 de abril. Vou até olhar para minha câmera agora, para dizer para vocês que quem está por trás desse projeto, primeiramente a Zumi, que está aqui sendo estrutura e captando esse material para gente, que é a Zumi Produções, produtora. Também a Cata, que é uma empresa de tecnologia que está oferecendo soluções de tecnologia não só para o mercado de supermercados e mercados que já têm um produto consolidado, mas está vindo com novidade que a gente espera poder contar em primeira mão. E também a AMO, empresa de assessoria jurídica de 3 mulheres maravilhosas que, por sinal, atendem bastante o público de gestores da alimentação. Agora que eu fiz a parte cerimonial, vamos dizer assim, de citar as pessoas que estão por trás, apoiando a ideia de a gente gerar trocas riquíssimas. Eu vou deixar o Thiago também dar aí o seu recado final para a gente passar para a nossa convidada de honra de hoje. Muito obrigado pela tua presença, agradecer mais uma vez a Zumi, produtora, né, as meninas da MO, a Cata, que vai ter lançamento lá no Farofa, não podemos dar mais spoilers. E se você quer apoiar esse projeto, né, manda um direct ali pra gente, e entre em contato que a gente dá negócio, né? Boa. Maria, recados finais? Tá contigo. Tá contigo. Peraí, calma. Por que o Massinho não veio? O Massinha não veio. Massinha não veio. Ele deveria vir, né? Mas vocês vão encontrar ele por aí, né? Massinha podia dar uma volta lá no fórum, né? Não ia ser ruim. Ele pode ir, hein? Opa! Vamos fazer bem que ao vivo, porque daí a pessoa se compromete. Mas vai. Pode se despedir, eu tô aqui atrapalhando. Então, gente, agradeço o papo, né? Agradeço primeiramente o convite de estar aqui hoje, né? E também agradeço a todos os clientes, né? Que há 30 e poucos anos estão, né? Fazendo a nossa marca estar consolidada, crescendo no mercado, né? E também minha equipe, né? Que está sempre comigo, meus funcionários maravilhosos. E os franqueados também, que são muito parceiros e me ajudam todos os dias, assim. Então, obrigada mesmo. Foi uma satisfação estar aqui hoje. Para nós também, pode ter certeza. Bacana. Valeu. Muito obrigado. Valeu. E esse foi mais um Farofa Cast. Mais Até o próximo. Até mais.